Entubada, sedada e à beira da morte, eu jamais imaginaria que o maior ataque viria não da doença, mas da minha própria filha. Ela colocou uma caneta na minha mão enquanto eu mal respirava por conta própria e me fez assinar a minha própria falência, certa de que eu não acordaria para descobrir. Só que ela esqueceu um detalhe. Mulheres que constroem impérios nunca deixam de registrar seus passos, nem quando o mundo tenta apagá-las. Eu sabia que o dinheiro destrói famílias, mas nunca pensei que destruiria a minha. Eu não nasci em berço de ouro. Minha fortuna, se é que posso chamar assim, foi construída ao longo de 30 anos com cheiro de tempero, queimaduras de forno e noites mal dormidas gerenciando meu buffet de eventos. Aos 52 anos, eu olhava para o negócio que criei, de salgadinhos em uma cozinha apertada para a dona de um dos espaços de eventos mais requisitados da região, com o orgulho de quem nunca precisou pedir nada a ninguém. O pai da Vanessa foi embora antes dela aprender a andar, e eu jurei que a ela nunca faltaria nada. Talvez esse tenha sido meu erro fatal. Eu dei a ela o conforto que nunca tive, e isso a privou do caráter que eu fui forçada a desenvolver. Vanessa cresceu vendo os resultados, mas nunca o processo. Ela via o carro novo na garagem e as viagens internacionais, mas não me via acordada às 3 da manhã fechando planilhas de custos e negociando centavos com fornecedores. Quando ela começou a namorar o Ricardo, um advogado recém-formado com ternos caros e um sorriso de tubarão, meu instinto gritou. Ele não olhava para a minha filha com amor. Ele olhava para a minha casa, para o meu negócio, como um investidor avaliando um ativo desprotegido. Nos jantares de domingo, ele falava muito sobre blindagem patrimonial, holdings familiares e oportunidades de investimento arriscadas. Eu sempre cortava o assunto com um sorriso educado, mas firme, dizendo que meu dinheiro estava seguro onde estava e que eu administrava minhas próprias finanças. Eu sou antiquada, mas não sou burra. Tenho cada centavo controlado, sei a margem de lucro de cada canapé servido e a depreciação de cada cadeira do salão. Eu achava que tinha tudo sob controle, mas subestimei a paciência de um predador. Tudo mudou num piscar de olhos durante um casamento grande que eu estava supervisionando pessoalmente. Senti uma dor aguda no peito, como se uma mão de ferro esmagasse meu coração. O ar faltou, o som da festa ficou distante e o mundo escureceu. Tive um infarto grave. O que se seguiu foram 3 semanas de um pesadelo febril na UTI. Minhas memórias desse período são borrões desconexos, flutuando em um mar de sedativos fortes. Lembro de vozes distantes, do som rítmico e irritante das máquinas, e vagamente do rosto da Vanessa e do Ricardo ao lado da minha cama. Em um momento específico que voltaria para me assombrar, lembro da Vanessa chorando copiosamente, segurando minha mão inerte. Ela dizia que precisava autorizar um procedimento de emergência, que os médicos precisavam da minha assinatura para uma cirurgia que salvaria minha vida. A voz do Ricardo estava lá também, calma, insistente, perto do meu ouvido. É só uma formalidade, sogrinha. Assine para o médico poder operar. Eu estava dopada, confusa, sentindo uma dor imensa e o medo da morte. Eu teria assinado qualquer coisa para consolar minha filha e fazer a dor parar. Senti uma caneta ser colocada nos meus dedos fracos. Senti a mão firme do Ricardo guiando meu pulso sobre o papel. Eu rabisquei algo que parecia meu nome, acreditando que estava lutando pela minha vida. Mal sabia eu que estava assinando minha sentença de morte financeira. Quando finalmente recebi alta, 30 dias depois, a realidade me atingiu com a força de um trem de carga. Eu estava mais magra, pálida, e ainda sentia meu peito dolorido, mas meus olhos buscavam ansiosamente por Vanessa na recepção do hospital. Ela não estava lá. Ninguém estava. A enfermeira, constrangida, me disse que minha filha havia deixado instruções de que não poderia vir por causa do trabalho excessivo e que eu deveria pegar um transporte por aplicativo. Engoli o choro, vesti as roupas largas que sobraram no meu corpo e chamei um carro. Durante o trajeto, tentei ligar para ela, mas só caía na caixa postal. Imaginei que ela estivesse organizando uma festa de boas-vindas ou apenas ocupada com o escritório, mas uma inquietação gelada começou a se instalar no meu estômago. Quando o carro parou em frente à minha casa, o lugar que levei 20 anos reformando para ser meu santuário, o motorista perguntou se o endereço estava correto. Havia uma caçamba de lixo na calçada, transbordando com coisas que pareciam familiares demais. Desci com dificuldade e caminhei até lá. Meu coração parou. Eram os meus livros, minhas cortinas de linho, o álbum de fotos do meu casamento e das primeiras festas do buffet. Tudo jogado como entulho sem valor, exposto ao sol e à poeira. Com as mãos tremendo, corri para a porta da frente e enfiei a chave. Ela não entrou. A fechadura tinha sido trocada,
Antes que eu pudesse esmurrar a madeira, a porta se abriu. Um homem estranho de meia idade, segurando uma xícara de café, me olhou confuso. Quando perguntei o que ele fazia na minha casa, ele franziu a testa e disse, com naturalidade, que havia comprado a propriedade há 2 semanas, na modalidade porteira fechada. O que significava que ele tinha comprado a casa com tudo o que estava dentro. Senti minhas pernas falharem e me apoiei no muro para não cair. O homem, percebendo meu estado, ainda tentou ser gentil, mas eu não ouvia mais nada. Saquei o celular e liguei para o Ricardo. Ele atendeu no segundo toque, com aquela voz calma e irritante de quem treinou para dar más notícias em funerais. Antes que eu pudesse gritar, ele me cortou. Disse que eu deveria estar grata. Disse que, dada a minha saúde frágil e o meu evidente declínio cognitivo pós-infarto, Vanessa e ele tomaram a decisão difícil de liquidar meus ativos imediatamente para garantir meu tratamento e meu futuro conforto em uma clínica de repouso que eles já tinham escolhido no interior. Segundo ele, eu havia assinado uma procuração de plenos poderes, irrestrita e irrevogável, me declarando incapaz de gerir meus bens. A casa foi vendida às pressas, por metade do valor, e as minhas contas bancárias, ele informou com uma frieza técnica, já haviam sido consolidadas, sob a gestão dele. Desliguei o telefone antes de perder a cabeça. Eu não tinha para onde ir, nem dinheiro para um táxi de volta. Caminhei até um hotel barato na avenida principal e usei o cartão de crédito de emergência que eu mantinha escondido na capa do celular. A única coisa que eles não levaram. No quarto mofado, o choque inicial deu lugar a algo muito mais perigoso. A minha frieza profissional. Ricardo e Vanessa cometeram o erro clássico de subestimar a inteligência de quem eles exploram. Eles acharam que eu era apenas uma senhora doente e emocionada, mas esqueceram que eu sou uma mulher de negócios obcecada por auditorias. Eu não chorei. Eu abri meu laptop. Passei os 2 dias seguintes levantando minha própria defesa. A primeira parada não foi a delegacia, foi o arquivo do hospital. Solicitei meu prontuário médico completo, não o resumo de alta, mas o relatório de enfermagem detalhado, minuto a minuto. Depois, acessei o site do cartório e baixei a cópia digital da procuração que Ricardo alegava que eu tinha assinado. Cruzar dados é a minha especialidade. É assim que eu sei se um fornecedor está me roubando na farinha. E não seria diferente com a minha vida. E lá estava. A arma fumegante. A procuração pública foi assinada digitalmente e presencialmente no hospital, no dia 14, às 15h30 da tarde. Ricardo foi arrogante e descuidado, confiando na impunidade. Ao olhar o prontuário médico da UTI na página 42, havia uma anotação clara da enfermeira-chefe. Paciente sedada com midazolam e fentanil, às 15h10, para procedimento de intubação auxiliar. Estado de consciência. Comatoso, não responsivo até às 19h. A matemática era simples e brutal. Era biologicamente impossível eu ter lido, compreendido e assinado uma procuração de plenos poderes às 15h30 se eu estava medicamente em coma induzido desde as 15h10. A assinatura no papel era um crime materializado. Eu tinha a prova. Agora, eu precisava de um carrasco. Eu sabia que tinha a verdade do meu lado, mas também sabia que a verdade, sem uma representação feroz, muitas vezes é silenciada pela burocracia. Ricardo era advogado, conhecia os trâmites, os prazos e os juízes locais. Enfrentá-lo sozinha seria como entrar em uma jaula de leões armada apenas com um canivete. Eu precisava de um tanque de guerra. Respirei fundo, sentada na beira daquela cama de hotel barulhenta, e disquei um número que eu não ligava há mais de 20 anos. Minha mão tremia, não de medo, mas de uma nostalgia dolorosa. O telefone tocou 3 vezes antes de uma voz grave e profissional atender em inglês, do outro lado do oceano. Era Arthur. Arthur não era apenas um advogado. Ele era uma lenda no mundo corporativo internacional, especializado em desmantelar fraudes complexas em grandes conglomerados. Mas décadas atrás, ele foi apenas o garoto que segurava meus livros na faculdade, o meu primeiro amor, antes de a vida e a ambição nos levarem para continentes diferentes. Quando eu disse meu nome, o tom formal desapareceu instantaneamente. O silêncio do outro lado foi preenchido por uma surpresa genuína e calorosa. Ele me perguntou como eu estava, esperando ouvir sobre sucessos e netos, mas eu o cortei. Com a voz firme, contei tudo. Contei sobre o infarto, o coma, a assinatura forçada, a casa vendida e a traição da Vanessa. Contei como minha própria filha me descartou como lixo para ficar com o dinheiro que levei uma vida para juntar. Ouvi o som de uma respiração pesada do outro lado da linha,
seguida pelo barulho inconfundível de um punho batendo contra uma mesa de madeira maciça. A fúria dele era palpável, mesmo através do telefone. Arthur me pediu para repetir o nome do meu genro. Quando eu disse Ricardo Mendes, ele soltou uma risada seca e sem humor. Arthur me revelou que, anos atrás, durante um período sabático lecionando em uma das universidades mais prestigiadas do país, Ricardo tinha sido seu aluno. Segundo Arthur, ele era o tipo de estudante que decorava as leis, mas não entendia a justiça. Arrogante, preguiçoso e medíocre. Alguém que sempre buscava o atalho mais curto, mesmo que fosse antiético. Ele achou que podia roubar a minha garota e sair impune? Arthur disse. E eu senti meu rosto corar, uma sensação estranha no meio de tanto caos. Ele me disse para não fazer nada, para não ir à delegacia local onde Ricardo poderia ter amigos. Ele pegaria o primeiro voo. 2 dias depois, Arthur estava sentado no café do saguão do meu hotel. O tempo tinha sido generoso com ele. Os cabelos grisalhos e os ternos de corte impecável lhe davam um ar de autoridade que fazia as pessoas ao redor baixarem o tom de voz. Ele analisou meu dossiê, o prontuário e a procuração, com os olhos semicerrados. Quando terminou, fechou a pasta e sorriu. Não era um sorriso amigável, era o sorriso de um predador que acabou de encurralar a presa. Ele me disse que não iríamos apenas recuperar meu dinheiro. Nós iríamos expor a incompetência de Ricardo de uma forma que ele nunca mais assinaria nem um cheque sem tremer. O plano era simples. Eu ligaria para Ricardo fingindo derrota e marcaria uma reunião no escritório dele para assinar a papelada do asilo. Eles precisavam acreditar que tinham vencido, para que a queda fosse absoluta. O dia da reunião chegou com um céu cinzento que combinava perfeitamente com o meu teatro. Vesti uma roupa simples, deixei os ombros caídos e evitei maquiagem para parecer mais abatida do que realmente estava. Arthur ficou no carro, estacionado a uma quadra de distância, aguardando o meu sinal. Subi o elevador até o escritório do Ricardo, que agora ocupava um andar inteiro num prédio comercial de luxo, uma expansão que eu suspeitava ter sido financiada com o meu dinheiro roubado. A recepcionista, uma moça jovem que mal me olhou nos olhos, indicou a sala de reuniões com um gesto vago. Quando entrei, a cena foi montada para me intimidar. Ricardo estava sentado na cabeceira de uma mesa de vidro imensa, cercado por pilhas de documentos, digitando freneticamente em um notebook de última geração. Vanessa estava sentada ao lado dele, encolhida em uma poltrona de couro. Ela usava um vestido de grife novo e girava nervosamente uma caneta entre os dedos. Quando me viu, ela desviou o olhar para a janela, incapaz de encarar a mãe que ela tinha tentado apagar. Ricardo, por outro lado, abriu um sorriso largo e falso. Ele se levantou, abotoou o paletó e veio me cumprimentar com um beijo no rosto que me fez sentir náuseas. Ele puxou a cadeira para eu sentar e começou o discurso ensaiado. Disse que tudo já estava resolvido, que a clínica de repouso era um paraíso e que eu só precisava assinar alguns termos de consentimento e transferência de custódia para que eles pudessem continuar administrando o fundo que criaram com a venda da minha casa. Eu fiquei em silêncio, folheando os papéis sem ler, deixando o silêncio deixá-los desconfortáveis. Ricardo empurrou uma caneta Montblanc na minha direção. É para o seu bem, sogrinha. Assine aqui e vamos te levar para almoçar, ele disse, com a condescendência de quem fala com uma criança. Foi a deixa. Enviei a mensagem de texto curta que estava salva no rascunho do meu celular. Segundos depois, a porta da sala de reuniões se abriu com força, batendo contra o batente. Ricardo se virou irritado, pronto para repreender a recepcionista, mas as palavras morreram na garganta dele. Arthur entrou. Ele não disse nada inicialmente, apenas caminhou até a mesa com uma confiança avassaladora, carregando uma pasta de couro preta. O efeito em Ricardo foi instantâneo e devastador. A cor sumiu do rosto dele, deixando-o com uma palidez de cera. Ele se levantou desajeitado, derrubando a caneta cara no chão. Professor Arthur? Ele gaguejou, a voz falhando. O que o senhor faz aqui? Arthur parou na frente dele e o olhou de cima a baixo, com um desprezo que gelou a sala. Ele não respondeu à pergunta. Em vez disso, Arthur se virou para mim, puxou uma cadeira e sentou-se ao meu lado, colocando a mão sobre a minha. Você pode guardar essa caneta, Ricardo, Arthur disse com uma voz calma e mortal. Ninguém vai assinar nada hoje. Pelo contrário, nós viemos anular tudo o que você tocou nas últimas 4 semanas. Ricardo tentou recuperar a postura, gaguejando algo sobre ser o representante legal da família, mas Arthur o cortou com um gesto de mão, como se espantasse uma mosca. Arthur abriu a pasta e espalhou os documentos na mesa de vidro. O som dos papéis batendo na superfície ecoou como tiros. Ricardo, nas minhas aulas de Direito Civil 2,
Eu sempre ensinei que a pressa é a inimiga da validade jurídica. Você faltou nessa aula? Arthur perguntou, num tom professoral humilhante. Ele deslizou o prontuário médico e a procuração para o centro da mesa. Você lavrou uma procuração pública às 15h30. Minha cliente, sua sogra, recebeu uma dose de indução ao coma às 15h10. A meia-vida do fentanil e do midazolam impede qualquer capacidade cognitiva por horas. O que você tem aqui não é um documento legal. É a prova material de estelionato, falsidade ideológica e abuso de incapaz. Vanessa começou a chorar baixinho, um som irritante de quem foi pega, não de quem está arrependida. Ricardo, no entanto, não estava apenas envergonhado. Ele estava aterrorizado. Eu vi o suor brotar na testa dele. As mãos dele tremiam enquanto ele tentava pegar o copo de água. Arthur percebeu também. Ele se inclinou para a frente, baixando o tom de voz para algo perigosamente íntimo. Um advogado medíocre tentaria argumentar, Ricardo. Mas você não está argumentando. Você está em pânico. E considerando a pressa com que você liquidou um patrimônio imobiliário sólido por 40% abaixo do mercado, eu diria que você não fez isso apenas por ganância. Você deve dinheiro para alguém perigoso, não deve? O silêncio de Ricardo foi a resposta mais barulhenta que eu já ouvi. Naquele momento, eu soube que a venda da minha casa não foi apenas um golpe, foi um ato de desespero. E nós tínhamos acabado de encurralar um animal ferido. Ricardo tentou gaguejar uma negação, mas o medo em seus olhos era uma confissão silenciosa. Arthur não deu espaço para ele respirar. Antes de sairmos daquela sala, ele entregou a notificação de uma liminar de urgência que já havia sido protocolada naquela manhã, bloqueando qualquer movimentação nas contas bancárias de Ricardo e Vanessa. Se 1 centavo sair das contas a partir de agora, você não será apenas um advogado caçado, será um fugitivo, Arthur avisou. Saímos do prédio deixando para trás um casal destroçado pelo pânico, mas sabíamos que a batalha legal estava apenas começando. Nos dias que se seguiram, transformamos a suíte do meu hotel em um bunker de guerra. Arthur solicitou que sua firma enviasse reforços digitais, mas a auditoria principal foi feita por nós dois, lado a lado, regada a café preto e serviço de quarto nas madrugadas silenciosas. Foi nesses momentos, entre pilhas de extratos bancários e relatórios fiscais, que a antiga chama entre nós começou a crepitar novamente, de forma sutil e madura. Não eram grandes declarações românticas, mas a maneira como ele me olhava quando eu encontrava uma inconsistência nos números, com um respeito genuíno que eu não recebia há anos. Você continua afiada como uma navalha, ele disse numa noite, cobrindo minha mão com a dele sobre a mesa. Senti falta dessa sua força. Eu não retirei a mão. Naquele caos, a presença sólida dele era o único porto seguro que eu tinha. A investigação revelou o abismo onde minha filha e meu genro tinham se atirado. Minha intuição estava certa. Não era apenas ganância, era desespero. Ricardo, na ânsia de enriquecer rápido para manter o estilo de vida que ele não podia bancar, tinha convencido Vanessa a investir todas as economias deles e empréstimos bancários massivos em um esquema de criptomoedas que prometia retornos irreais. Era uma pirâmide financeira clássica, gerida por uma empresa de fachada em um paraíso fiscal. Quando a pirâmide começou a ruir e os pagamentos cessaram, eles se viram endividados com agiotas modernos que não aceitavam desculpas. A venda da minha casa não foi para garantir meu futuro, foi para pagar a primeira parcela de uma dívida impagável que ameaçava a integridade física deles. Ler aquelas trocas de e-mails e mensagens entre os dois foi a parte mais dolorosa. Vi minha filha, a menina que eu carreguei no colo, discutindo friamente que a velha não vai precisar da casa se estiver num asilo, racionalizando o roubo como uma necessidade de sobrevivência. Ela não foi apenas manipulada, ela foi cúmplice ativa. Chorei naquela noite, pela primeira vez desde o infarto. Arthur não tentou me dar conselhos jurídicos ou frases feitas. Ele apenas se sentou ao meu lado no sofá pequeno do hotel, passou o braço pelos meus ombros e me deixou chorar, até que não houvesse mais lágrimas. Quando me acalmei, ele enxugou meu rosto e disse com uma determinação de ferro: eles escolheram o caminho deles. Agora nós vamos recuperar o que é seu. Amanhã é a audiência preliminar e nós vamos estar prontos. E nós estávamos. Mais prontos do que eles poderiam imaginar. O tribunal era uma sala fria com painéis de madeira escura e um cheiro de cera antiga que me dava náuseas. Sentei-me ao lado de Arthur, minhas mãos entrelaçadas com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. Do outro lado do corredor, Ricardo e Vanessa cochichavam com um advogado de defesa nomeado às pressas, já que a firma de Ricardo o havia afastado preventivamente assim que o escândalo estourou.
Vanessa parecia menor, encolhida na cadeira, evitando olhar na minha direção. Ricardo, por outro lado, mantinha o queixo erguido, uma arrogância frágil de quem acredita que ainda pode manipular a realidade com palavras bonitas. O juiz, um homem de cabelos brancos e olhar severo por cima dos óculos de leitura, iniciou a audiência questionando a lógica da transação. "Senhor Mendes", ele disse, dirigindo-se a Ricardo com uma voz monótona. "O senhor alega que vendeu a residência da autora em caráter de urgência para custear despesas médicas. No entanto, a venda foi realizada por 40% abaixo do valor de mercado, para uma empresa constituída dias antes. O senhor, como advogado, não achou isso imprudente?" Ricardo se levantou, ajeitando a gravata com mãos trêmulas. Ele sabia que a prova documental da sedação era irrefutável, então ele e Vanessa decidiram jogar a carta mais suja do baralho: o assassinato da minha reputação. "Excelência", Ricardo começou, com um tom de voz teatralmente pesaroso. "Os documentos contam apenas parte da história. A verdade é dolorosa para a família, mas minha sogra vem sofrendo de declínio cognitivo severo há meses. Demência precoce com episódios de paranoia financeira. Senti o ar sair dos meus pulmões." Arthur colocou a mão sobre meu antebraço, pedindo calma em silêncio. Ricardo continuou. Nos momentos de lucidez, ela entrava em pânico, achando que estava falida, que devia milhões. Ela nos implorou, chorando, para vender tudo e limpar o nome. A assinatura no hospital, embora feita sob medicação, foi apenas a formalização de um desejo que ela expressava obsessivamente há semanas. Nós só tentamos dar paz a ela. O juiz olhou para Vanessa. "Isso é verdade, senhora Vanessa?" Minha filha, a menina que eu ensinei a andar de bicicleta, levantou o rosto banhado em lágrimas falsas. Ela olhou para o juiz, depois para mim, e disse: "Sim, excelência. Mamãe não está bem da cabeça há muito tempo. Eu só queria protegê-la de si mesma." Ouvir aquilo doeu mais do que o infarto. Foi a traição final, a quebra do último laço que nos unia. Mas Arthur não se abalou. Ele se levantou devagar, abotoou o paletó e caminhou até o centro da sala como se fosse o dono do tribunal. "Excelência." A voz de Arthur preencheu o ambiente, firme e límpida. A defesa pinta um quadro de uma senhora senil e paranoica. Curioso. Ele retirou 3 documentos da pasta. Este é o contrato de prestação de serviços para um evento corporativo de 500 pessoas, com um orçamento complexo e cláusulas de responsabilidade civil, negociado e assinado pela minha cliente 3 dias antes de seu mal súbito. Os contratantes atestam sua total acuidade mental. Ele colocou o papel na mesa do juiz. Este segundo documento é uma avaliação neurológica completa realizada no hospital após o despertar do coma. Resultado: funções cognitivas intactas, sem sinal de demência. Arthur fez uma pausa dramática, virando-se para Ricardo, que agora suava visivelmente. E, finalmente, voltamos ao laudo toxicológico. Ninguém pede para vender uma casa enquanto está com doses cavalares de fentanil no sangue, a menos que fale dormindo. A tese da defesa não é apenas mentirosa, é biologicamente impossível. O juiz folheou os documentos, a expressão endurecendo a cada página. Ele retirou os óculos e encarou Ricardo e Vanessa com um desprezo que gelou a sala. "Doutor Mendes", o juiz disse, ignorando o título de advogado. "Se a venda foi feita para o bem da paciente e para pagar o tratamento, como o senhor alega..." O juiz se inclinou para a frente. "Onde está o dinheiro? Onde estão os comprovantes de depósito na conta da autora ou os pagamentos ao hospital?" O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ricardo abriu a boca, mas nenhum som saiu. Vanessa parou de chorar instantaneamente, os olhos arregalados de pânico. Eles não tinham o dinheiro. O dinheiro já tinha virado pó na pirâmide financeira. Aquele silêncio foi a confissão que selou o destino deles. O juiz bateu o martelo com força. "Vou suspender a sessão para a sentença final amanhã, mas adianto que expedirei ofícios ao Ministério Público para investigar a apropriação indébita. Estão dispensados." Ricardo saiu da sala quase correndo, sem esperar por Vanessa. Eu sabia, e Arthur sabia, que ele não voltaria para a sentença. A cadeira ao lado de Vanessa estava vazia quando o tribunal entrou em sessão na manhã seguinte. O advogado de defesa, visivelmente constrangido, informou ao juiz que não conseguia localizar seu cliente desde a noite anterior. Ricardo tinha fugido. Ele sacou o pouco dinheiro vivo que conseguiu reunir e desapareceu, deixando Vanessa sozinha para enfrentar a fúria da justiça e dos credores. A cena da minha filha percebendo que tinha sido abandonada pelo homem por quem ela traiu a própria mãe foi patética e devastadora. Ela olhou para a porta do tribunal
esperando que ele entrasse a qualquer momento, mas ele nunca veio. Ali, naquele banco dos réus, Vanessa finalmente entendeu que para Ricardo ela nunca foi uma esposa ou parceira, apenas um degrau na escada que agora desmoronava. Sem Ricardo para assumir a liderança do esquema, a defesa de Vanessa ruiu. Ela foi condenada como cúmplice em fraude, estelionato e apropriação indébita. Embora não tenha ido para a prisão em regime fechado imediatamente por ser ré primária, sua vida como ela conhecia acabou naquele instante. A caçada a Ricardo durou 4 meses. Ele foi encontrado pela Polícia Federal em um motel barato perto da fronteira, tentando sair do país com documentos falsos. O advogado brilhante e arrogante estava sujo, magro e desesperado. Para evitar uma pena máxima que o deixaria na cadeia por décadas, ele fez um acordo com a promotoria. Em troca de uma redução de pena, ele entregou as chaves de acesso de uma carteira fria de criptomoedas onde ele havia escondido o que restou do meu dinheiro e dos outros golpes que aplicou. Ele perdeu a licença para advogar permanentemente e passará os próximos anos atrás das grades, onde sua inteligência medíocre não lhe servirá de nada. Recuperei minha casa e a maior parte do meu patrimônio financeiro, graças à persistência implacável de Arthur. Mas a justiça social para Vanessa foi ainda mais dura que a legal. A história vazou para a imprensa local. Ninguém queria contratar uma mulher que dopou a própria mãe na UTI para roubá-la. Ela foi demitida sumariamente do emprego que tinha conseguido por indicação, sob a justificativa de falta de conduta ética. O apartamento de luxo onde vivia foi retomado pelo banco. Soube por uma antiga amiga em comum que Vanessa teve que se mudar para uma cidade pequena no interior, onde ninguém conhece seu rosto, para tentar recomeçar do zero. Ela vive de favor na casa de conhecidos distantes, dormindo no sofá, exatamente como eu comecei minha vida, mas sem a dignidade e a força de trabalho que eu sempre tive. Ela tentou me ligar algumas vezes e enviou cartas longas culpando Ricardo por tudo, dizendo que era jovem e influenciável. Eu nunca respondi. O perdão é um presente caro que ela ainda não tem saldo moral para comprar. Ontem à noite, a casa estava iluminada e cheirando a alecrim e vinho tinto. Arthur veio jantar. Não falamos sobre processos liminares ou sobre o passado doloroso. Falamos sobre o futuro. Ele me contou sobre seus planos de se aposentar da firma internacional e talvez abrir uma consultoria menor mais perto daqui. Quando ele segurou minha mão sobre a mesa, com aquele toque firme e respeitoso que me deu forças quando eu achei que tinha perdido tudo, senti uma paz que não sentia há anos. Perdi uma filha para a ganância, é verdade. E essa ferida talvez nunca cicatrize totalmente no meu coração de mãe. Mas recuperei minha vida, minha casa e, inesperadamente, encontrei alguém que valoriza a minha história e a minha força. No final das contas, dormir com a consciência tranquila na casa que você mesma construiu, sabendo que a verdade prevaleceu, é o maior luxo que existe.